Bem, galerinha, bem-vindo a mais uma aula de Química Orgânica. O tema da aula de hoje, acidez dos compostos orgânicos. E a primeira coisa que nós devemos ter em mente é o critério de acidez. Nós usaremos aqui o conceito de acidez, o conceito de Bronsted-Lowry, que diz que ácido é qualquer espécie capaz de doar íons H+, e base é qualquer espécie capaz de receber íons H+. Por exemplo, nessa reação, nós temos aqui a substância HA reagindo com a água, formando H3O+, e A-. Perceba que durante essa reação, a substância HA doa um hidrogênio, um H+, para a substância água. A substância HA doa um H+, para a substância água. Então, por esse critério de Bronsted-Lowry, o HA é classificado como um ácido e a água é classificada como uma base. Observem, gente, que essa é uma reação reversível. Então, quer dizer que, em sentido contrário, ela também acontece. E o que é que nós percebemos no sentido contrário? Nós percebemos que o H3O+, doa o H+ para o A-, transformando-se o H3O+ em água e transformando o A- em HA. Então, ainda segundo o critério de Bronsted-Lowry, o H3O+ é classificado como um ácido e o A- é classificado como base. Essa é a ideia geral do conceito de Bronsted-Lowry. E aí, gente, nós podemos associar os ácidos e as bases no que nós chamamos de pares conjugados. Veja que quando o HA perde o H+, ele se transforma no A-. E quando o A- ganha o H+, ele se transforma no HA. Então, o HA e o A- formam um par conjugado. HA é o ácido, quando perde o hidrogênio, vira A-, que é a base. A- é a base, quando ganha o hidrogênio, se transforma em HA, que é o ácido. Essa é a ideia do par conjugado por trás do conceito de Bronsted-Lowry. E nós temos aqui também um outro par conjugado, ó, a água e o H3O+. Perceba que a água é a base, porque quando ela ganha o hidrogênio, ela se transforma no ácido, H3O+, e H3O+ é o ácido, significa que quando ele perde o hidrogênio, ele se transforma na base, que é a água. Tudo bem? Bom, estabelecido agora quem é ácido e quem é base, a gente pode discutir quais são os compostos orgânicos que têm a capacidade de doar íons H+. Quem é que é ácido na química orgânica? E aí, gente, nós separamos aqui para vocês os principais ácidos orgânicos. E todos eles terão uma característica em comum, o hidrogênio ligado ao oxigênio. Vai ter o grupo H, porque essa ligação entre o hidrogênio e o oxigênio pode ser facilmente quebrada, liberando o íon H+. Então, a gente tem aqui como os principais ácidos da química orgânica o ácido sulfônico. Observe que é o hidrogênio do grupo funcional que se ioniza nesta reação. Nós temos aqui o ácido carboxílico. Observe que, de novo, é o hidrogênio do grupo funcional, aquele que está ligado ao oxigênio, que se ioniza nessa situação. Nós temos o fenol, também ó, é o hidrogênio do grupo funcional, do OH, que se ioniza nessa situação. E, finalmente, aqui o álcool, que nós temos o hidrogênio ligado ao oxigênio do grupo funcional, que é capaz de se ionizar. A acidez dessas substâncias não é a mesma, não é constante. Os ácidos orgânicos, eles têm forças diferentes. A força de um ácido, ela pode ser calculada pela constante de ionização, coisa que aí vocês devem ter visto lá quando estudaram no segundo ano equilíbrio químico. Então, o ácido sulfônico é o ácido orgânico mais forte. A sua constante de ionização é mais alta, é da ordem de 10 elevado a 2. Em segundo lugar, vem o ácido carboxílico. Observe que a sua constante de ionização é muito menor, 10 elevado a menos 5. Em terceiro lugar, vem o fenol. Observe que a constante de ionização é muito mais baixa, ó, 10 a menos 10. Depois, a água. Professor, a água não é orgânica. Eu sei, ela foi colocada aqui apenas como referência, porque a água também é capaz de doar íons H+, a água também é capaz de se ionizar e a sua constante de acidez 10 a menos 14. E por último, gente, o álcool. O álcool é o ácido orgânico mais fraco. Olha a constante de ionização, 10 a menos 16, mais fraco do que a própria água. Por causa dessas constantes de ionização,
os ácidos orgânicos são classificados como forte, o ácido sulfônico, porque tem constante de ionização muito alta. Fracos, o ácido carboxílico e o fenol, que a constante de ionização é baixa. E o álcool é classificado como um ácido muito fraco ou fraquíssimo, inclusive mais fraco do que a própria água. Significa, gente, que se eu colocar álcool na água, o pH da água não muda, porque a quantidade de íons H+, que um álcool é capaz de liberar é muito pequena, é menor do que a da própria água, incapaz, portanto, de afetar o pH da água. Porém, se eu colocar em água qualquer uma das 3 substâncias iniciais, ácido sulfônico, ácido carboxílico ou fenol, o pH da água diminui. O pH da água neutra é 7 e qualquer uma dessas 3 substâncias vai tornar o pH menor do que 7, vai tornar o pH ácido. Agora, uma coisa que a gente pode fazer é testar o caráter ácido das substâncias fazendo algumas reações com substâncias de caráter básico. O primeiro tipo de reação que nós vamos ver aqui do caráter ácido é a reação com o sódio. O sódio, para quem não lembra, é um metal alcalino. Alcalino quer dizer básico. É um metal da família 1A. E os metais da família 1A, eles são altamente reativos. Então, quando você colocar uma substância de caráter ácido, como por exemplo o ácido carboxílico, em contato com o sódio deslocará o hidrogênio. O sódio tomará o lugar do hidrogênio. O sódio sofrerá a oxidação, vai produzir um sal e vai liberar o H2. Enquanto o sódio se oxida, o hidrogênio se reduz, virando gás hidrogênio. Essa mesma reação se repete com o fenol. O sódio desloca o hidrogênio, forma-se um sal derivado do fenol, liberando H2, e também se repete com o álcool. O sódio desloca o hidrogênio do grupo funcional do álcool, forma um sal derivado do álcool e libera o gás hidrogênio. Essas reações, como eu mencionei, são chamadas reações de deslocamento. O sódio é capaz de deslocar o hidrogênio do ácido, do fenol e do álcool. O que nós temos de caráter ácido é a reação com o hidróxido de sódio. Observe, gente, que eu troquei o sódio pelo hidróxido de sódio. Eu troquei o metal alcalino por uma base. E essa reação aqui, gente, é a reação mais manjada da química. É a reação de neutralização. Só que essa reação tem uma diferençazinha em relação à reação anterior. A reação de neutralização também vai ter o sódio no lugar do hidrogênio. Só que o hidrogênio vem para o lugar do sódio. Essa reação aqui, gente, é uma reação chamada de dupla troca, que nesse caso em particular, quando o hidrogênio vem para o lugar do sódio e forma água, recebe o nome de reação de neutralização. Ácido mais base, dando um sal, mais água, reação de neutralização. E ela acontece tanto com o ácido carboxílico quanto com o fenol. O sódio substitui o hidrogênio do fenol, produzindo um sal derivado do fenol e água. Porém, gente, essa reação não ocorre com o álcool. Então, a reação de neutralização de um ácido por uma base só ocorre com ácidos carboxílicos e fenóis, não ocorre com o álcool. E como última reação, a gente colocou aqui a reação com o bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio é um sal, só que é um sal que a gente chama sal de caráter básico. É um sal de caráter básico. Portanto, ele é capaz de neutralizar ácidos. No caso específico aqui, somente o ácido carboxílico é neutralizada pelo bicarbonato. Essa reação, de novo, é uma reação de dupla troca. O sódio vai para o lugar do hidrogênio, o hidrogênio vem para o lugar do sódio, forma-se um sal e forma-se o H2CO3. Só que H2CO3, todos nós aprendemos que se decompõe em CO2 e água, e a gente vê a efervescência aqui. É essa reação, gente, a reação quando a gente coloca um sorrisal na água. Colocou um sorrisal na água, efervescência. Por quê? Porque o sorrisal contém um ácido carboxílico e um bicarbonato de sódio, e dessa reação gera o CO2. Essa é uma reação conhecida como reação
de deslocamento. Uma outra coisa importante sobre a acidez na química orgânica é o efeito dos grupos substituintes. O que é isso, gente? Eu posso deixar um ácido mais forte ou um ácido mais fraco, substituindo hidrogênios da cadeia por alguns grupos. Que tipo de grupos? Existem os grupos eletroatraentes, formados por elementos bastante eletronegativos, como NO2, flúor, cloro, bromo, iodo. O que é que esses grupos fazem? Eles aumentam a acidez do composto, como nós poderemos perceber aqui. Eu comecei com o ácido acético. Ácido acético tem uma constante de ionização da ordem de 10 a menos 5, um ácido fraco. Porém, se eu substituir um dos hidrogênios da cadeia desse ácido por um halogênio, que é um grupo eletroatraente, a acidez desse composto aumenta. Os grupos eletroatraentes têm como característica o aumento da acidez. Colocou um grupo eletroatraente na cadeia do composto, ele torna-se mais ácido. Se eu aumentar a quantidade de grupos eletroatraentes, observe aqui no ácido tricloroacético que eu tenho 3 cloros e não somente um. A acidez aumenta ainda mais. A constante de ionização aqui passa para 10 a menos 1, a sua ordem de grandeza. Os grupos eletrorrepelentes. Qual é a característica desses grupos? É que nas suas fórmulas eles não têm elementos muito eletronegativos. A gente destaca aqui com grupos eletrorrepelentes os grupos alquil, metil, etil, propil, isopropil, etc, etc, etc. E o que é que esses grupos fazem? O contrário dos grupos eletroatraentes. Os grupos eletrorrepelentes diminuem a acidez do composto. Nós podemos perceber isso aqui. De novo, eu tenho um ácido acético, constante de ionização da ordem de 10 a menos 5. Eu tiro um hidrogênio da cadeia do ácido acético para colocar um grupo eletrorrepelente em seu lugar. Quando eu coloco o grupo eletrorrepelente, a acidez fica na mesma ordem, 10 a menos 5, porém a constante diminuiu de 1,8 para 1,3. Então vocês percebam que quando eu coloco o grupo eletrorrepelente, eu estou aumentando a cadeia. E aí a regra é bem simples. Quando a cadeia aumenta, a acidez diminui, porque a cadeia aumenta pela introdução de grupos eletrorrepelentes. Agora, nós vamos falar da basicidade dos compostos orgânicos. A basicidade é definida como sendo a capacidade de receberem os H+. Ácido é quem doa H+, base é quem recebe H+. Como nesse caso aqui, nessa reação, que nós vemos a amônia reagindo com a água, e a amônia, quando reage com a água, ela vira NH4+, ela recebe um hidrogênio da água, a amônia é uma base, então a água é um ácido. Observe que na reação inversa, já que a reação é irreversível, o NH4+, é quem devolve o hidrogênio para a hidroxila, então o NH4+ funciona como um ácido, o OH- funciona como base, e nós temos de novo o estabelecimento daquele par conjugado. O NH3 é base conjugada do NH4+, e o NH4+ é ácido da mesma maneira. A água é par conjugado da hidroxila, do íon OH-. E quem é, gente, na química orgânica que tem caráter básico? Quem tem caráter básico na química orgânica são as aminas, que são derivadas da amônia, que a gente viu no slide anterior, que é capaz de receberem o H+. Só que esse caráter básico das aminas, ele não é uniforme, ele vai depender da quantidade e do tipo dos grupos que estão ligados ao nitrogênio. Lembre-se que os grupos CH3, CH2, os grupos alquil, eles são eletrorrepelentes e eles tinham no ácido o efeito de diminuir a acidez. Aqui nas bases o efeito é o contrário, eles vão tornar mais básico. Então a amina terciária, que tem 3 grupos, deveria ser mais básica do que a amina secundária. A secundária, que tem 2 grupos, deveria ser mais básica do que a amina primária. A amina primária, que tem um grupo ligado ao nitrogênio, deve ser mais básica do que a amônia. E a amina aromática é a mais fraca de todas, porque apesar de ter um grupo ligado, esse grupo, gente, é um grupo aromático, é um grupo que faz ressonância, e o fenômeno de ressonância diminui o caráter básico das aminas aromáticas. Então, essa aqui seria a escala perfeita para a explicação do caráter básico das aminas. Só que tem um probleminha, gente,
Não é assim que funciona. Essa ordem tem uma pequena alteração. Olha como é que fica a nova ordem. Ó. A amina secundária, que tem 2 grupos, será mais forte do que a primária, que tem um grupo só. E a primária será mais forte que a terciária, apesar da terciária ter 3 grupos. Professor, por que isso? Porque, gente, ocorre nas aminas terciárias uma coisa que nós chamamos de impedimento estérico ou impedimento espacial. Professor, o que é esse impedimento estérico ou impedimento espacial? Quando você tem uma amina terciária em que o nitrogênio está ligado a 3 grupos, a entrada de um 4º grupo aqui, que seria o íon H+, é dificultada pela falta de espaço em volta do nitrogênio.